Desaguando em terras ultramarinas, aos 24 de janeiro de 1808, Dom João VI, junto com seu aparato nobiliárquico, veio a concretizar sua marca na história mundial, instalando, a partir de tal data, o epicentro administrativo de seu Império Marítimo Português em meio à plural colônia brasílica, em um ato que, naquela altura, tomou de surpresa todo o mundo. Naturalmente, diversas medidas de cunho político e econômico foram necessárias para sustentar tal manobra do príncipe regente, fato que alterou de forma indubitável a realidade daquele Brasil do início dos 800. Dentre as ações régias que buscaram lidar e reformar a já consolidada estrutura colonial, notabilizam-se aquelas referentes ao progresso moral e ao incremento do governo que aqui se tinha instaurado séculos antes. Para pensarmos de forma mais aprofundada tais questões, a obra clássica da historiografia tupiniquim, Dom João VI no Brasil, de Manuel de Oliveira Lima, faz-se um oportuno ponto de partida. Em tal escrito, o historiador e diplomata pernambucano buscou traçar, por meio de um estudo histórico interdisciplinar, um panorama acerca dos anos que abarcaram a estadia da corte portuguesa no solo brasileiro. Sendo um expresso saudosista do período imperial, Lima tomou a figura de Dom João VI como um personagem central para a construção da civilização no Brasil, apregoando a ideia de que a operação realizada pelo monarca fora uma feliz estratégia que tornou o viver, em especial na capital carioca, em algo mais sofisticado e esclarecido. Porém, ainda que a obra seja uma verdadeira biografia centralizada nos feitos do memorável filho de Maria I, a Louca, é fato que o escrito não deixa de ser também autobiográfico, na medida em que Lima faz de suas linhas uma verdadeira apoteose à realidade brasileira tipicamente oitocentista, a qual ele próprio esteve em íntimo contato em seus anos de meninice. Neste movimento marcado por uma mescla da história, política, sociologia, antropologia e geografia, Lima concebeu a figura do príncipe regente português como sendo uma peça fundamental para sua época e para a formação da pretendida nação brasileira, já que a presença dele em terras americanas fora decisiva para o início da formação de uma identidade própria do além-mar. De fato, podemos compreender que o célebre erudito empreendeu um marcante esforço intelectual na tentativa de resgatar os agentes imperiais como forma de bem pensar a transladação feita por Dom João VI como algo substancial e edificante para a fundação da nacionalidade brasileira. Isso porque, em sua visão, este movimento foi um verdadeiro precursor de muitas de nossas instituições fundamentais, ainda mais se considerarmos que foi somente por meio delas que a unificação das províncias coloniais portuguesas na América foi possível, já que até então elas eram notavelmente dispersas e isoladas, não possuindo entre si uma comunicação concreta. Em suas palavras, o autor nos diz: para o Brasil, o resultado da mudança da corte ia ser, em qualquer sentido, uma transformação. A política estrangeira de Portugal, que era essencialmente europeia no caráter, tornar-se-ia, de repente, americana, atendendo ao equilíbrio político do novo mundo, visando ao engrandecimento territorial e valia moral da que desde então deixava de ser colônia para assumir foros de nação soberana. E a nova nacionalidade que aqui se constituía foi o ato do príncipe regente no extremo propício, pois que lhe deu a ligação que faltava e com que só um poder forte, central e monárquico a poderia adotar. Dessa forma, no entendimento do Dom Quixote Gordo, apelido dado a Lima por seu jocoso amigo Gilberto Freire, a vinda da família real à América, no começo do século XIX, foi um importante episódio de nossa história, já que com isto, o Brasil pôde, pela primeira vez, apresentar-se ao mundo. Os portos se abriram e esmarrido fora o pacto colonial. Foi arquitetado um novo aparato administrativo e cultural naquela colônia que antes era um verdadeiro mosaico, uma fragmentação dos domínios ultramarinos. Foi justamente olhando para todo esse empreendimento governamental sólido e verdadeiramente ilustrado que o pernambucano trouxe à tona uma de suas mais singelas teses, a de que a transladação da corte não foi uma fuga da impetuosa marcha napoleônica sobre a Europa, mas sim uma manobra feliz e inteligente que possibilitou ao monarca joanino a concretização de algo que há tempos vinha sendo calculado pelos portugueses, a elevação do Rio de Janeiro ao pilar imperial de seu reino. Com isso, poderia finalmente sair do papel. Dom João veio à América para fundar, naquilo que interpreta o recifense saudoso da monarquia. Veio para fazer daqui algo maior do que jamais fora antes, para criar e erigir de formas várias o Brasil. Desse ímpeto estratégico que visava a modernização da colônia e a estruturação de uma nação, Lima depreendeu a visão de que todo o grandioso feito transcontinental empreendido pela corte portuguesa não seria fruto de temores covardes e mesquinhos, mas sim uma estratégia perspicaz. O monarca aparece, nesse sentido, não como alguém benevolente, mas sim como um arquiteto político que cruzou o Atlântico para preparar a capital carioca para ser o berço de um império soberano e nacional. O Rio, naquele distante 1808, foi de forma inexorável marcado por um antes e um depois. Frente a essa ampla e notável tese, caberia a um ousado e descuidado espectador levantar-se em fúria, esgoelando. Fora Oliveira Lima um positivista, um romântico desvairado. A ele, bastaria a nós responder que esta se trata de uma afirmação ingênua, uma vez
que D. João VI no Brasil fora uma obra que, em muitos sentidos, adiantou para a historiografia brasileira tendências que seriam exploradas anos depois pelos análises. Exemplo singular disso são as próprias fontes sobre as quais o pernambucano se pautou: as cartas, as correspondências particulares, as crônicas e os relatos de viagem, aliados à própria aparição da memória enquanto recurso metodológico. Estas foram capazes de dar a Lima uma análise criteriosa da natureza histórica da transladação da corte, dando origem a uma obra que foi, em muitos aspectos, singular naquela realidade historiográfica brasileira do início do século XX, exatamente porque ela foi um dos escritos precursores ao aproximar a história da antropologia. Para Gilberto Freire, o recifense concebeu uma das mais importantes obras do Brasil. Para Wilson Martins, ele foi um clássico da historiografia. Para nós, basta dizer que se tratou de um autor histórico.